Mestre, o senhor que está radicado em Atlanta, poderia falar um pouco qual a diferença entre o jiu-jitsu praticado no Brasil e o jiu-jitsu nos Estados Unidos, e se lá a aceitação é maior ou menor que aqui? Eu diria que hoje o jiu-jitsu nos Estados Unidos ele é tão forte quanto, em termos de aceitação, né, quanto aqui no Brasil. Talvez até um pouco mais, porque é um pouco mais novo lá do que aqui. Como eu tinha previsto já há 15 ou 20 anos atrás, o jiu-jitsu hoje não deveria, na verdade, se chamar Brazilian Jiu-Jitsu. Eu sempre achei que devia se chamar Gracie-Based Jiu-Jitsu, ou seja, baseado no jiu-jitsu Gracie. Ou, hoje, somente World Jiu-Jitsu, porque não tem mais jiu-jitsu brasileiro. Se você olhar o número de lutadores americanos, europeus, japoneses, que têm realmente condições... Vamos pegar um grande exemplo, aliás, o BJ Penn, né, que tornou-se o primeiro campeão mundial anos atrás, não brasileiro. Evidentemente que ainda temos mais brasileiros, até muito mais brasileiros ainda, porque o celeiro de lutadores brasileiros é quase infinito. Todo ano surgem novos e brilhantes lutadores aqui no Brasil. Agora, com a ida para os Estados Unidos de muitos professores, a começar por grandes mestres como o Rickson Gracie, né, o Renzo Gracie, todos esses, o jiu-jitsu lá cresceu barbaramente. Mestre, sobre as regras da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu em vigor, o senhor concorda com tudo que está em vigor, ou teria alguma alteração que o senhor acharia essencial, alguma posição, alguma coisa que lhe vem à cabeça? Isso é uma pergunta boa. Eu não sou muito bom de regras não, rapaz. Eu ensino meus lutadores a ganhar. Eu ensino meus lutadores a buscar submissão, a finalizar. Eu não acredito em juiz. O juiz erra muito, e se você ficar esperando que o juiz acerte, é um problema. Mas vamos à sua pergunta. Tudo aquilo que você começa a colocar muita regra, começa a ficar chato. Se você observar lutas do campeonato mundial, campeonato pan-americano, mesmo brasileiro, cada vez mais se luta por vantagem, não é mais se luta nem por pontos. Você vê lutadores brilhantes lutando por vantagem. Eu diria o seguinte, dentro da regra eu entendo isso. Agora, para o público que está assistindo, e até mesmo para aqueles que são mais entendidos na arte marcial, é uma coisa chata, porque fica monótono, fica muito amarrado, e eu ouvi dizer, não sei a que ponto isso vai acontecer, que vão mudar várias das regras para 2011. Eu acho que se nós acabássemos com a vantagem e só tivéssemos posições bem definidas, ou seja, de ponto, já melhoraria. É como eu vejo. Agora, regra é um problema, porque arte marcial e regra não se coadunam muito bem, né? É como eu vejo. Mas vamos ver o que vem por aí em 2011. E o senhor saberia me dizer aproximadamente quantas faixas pretas você formou ao longo dessa caminhada, e se puder citar aí alguns principais nomes aí que são atletas de ponta, que eu sei que tem muitos aí. Bom, eu não formei muitos não, eu sou meio chato com isso, mas eu acredito que uns 30 e poucos, eu não contei muito não, mas eu acredito que seja em torno disso só. Mas eu não gosto muito de citar, eu acho que todos os meus faixas pretas são muito capazes, mas eu diria que alguns, até porque estão mais na mídia, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o Márcio Coleta foi um aluno meu até faixa marrom, não se tornou faixa preta comigo, se tornou faixa preta com os Belli, mas foi meu aluno durante muitos anos, ganhou o primeiro campeonato brasileiro dele comigo, foi vice-campeão mundial, perdendo para o Paulo Filho na final de Rocha comigo, e depois seguiu seu caminho e tal, mas é um lutador brilhante. Nós tivemos aqui o Jurandir Teixeira, que é um faixa preta meu, que também não está na UNA, mas foi uma faixa preta, que ganhou um campeonato brasileiro. Nós temos alguns rapazes aqui do Rio Grande do Sul que são bons lutadores, mas a nível mundial, eu diria que alguns que treinaram comigo, como o Neito Marquardt, que é lutador do UFC, meu aluno desde faixa branca, desde 1999, hoje é um faixa preta segundo grau de jiu-jitsu, muita gente não sabe disso, ele é muito bom lutador de jiu-jitsu, só que com as obrigações profissionais dele, ele não bota pano para competir faz muito tempo. Mas ele competiu no Abu Dhabi aqui em 2003, fez umas lutas boas, e, enfim, perdeu para o Rodrigo Cumprido por um ponto, coisa parecida, e foi um bom lutador. Fora isso, eu tinha a Rosângela Conceição, que foi várias vezes campeã mundial de jiu-jitsu, campeã mundial campeã
Pan-Americana, se não me engano, de wrestling, de judô, foi minha aluna durante muito tempo, e por aí afora. São alguns nomes que eu tenho assim. Agora, o mais importante é que todos eles têm essas características que eu falei, especialmente a última, são pessoas de caráter. O Fabrício Verdun também, agora me lembrei, foi meu aluno por um tempo, eu fui treinador dele na luta dele contra o Alexander Emelianenko, em que ele derrotou o primeiro dos Emelianenkos, né, no primeiro round, lá na Holanda, em 2006, e agora há pouco eu tive com ele, antes da luta dele do Fedor, e fiquei muito feliz de vê-lo vencer o Fedor, e foi uma grande redenção para o jiu-jitsu. Como eu escrevi num artigo que eu fiz para Fight Magazine americana, foi a verdadeira redenção do jiu-jitsu, principalmente depois das derrotas que nós tivemos muito desagradáveis para lutadores de wrestling, perdendo no jiu-jitsu para lutadores de wrestling no UFC, como foi o caso do Royce Gracie perdendo para o Matt Hall, né? Foi uma derrota que foi abalou bastante o jiu-jitsu por uns tempos. Mas o Verdun resgatou isso. E agora também o Anderson Silva, né? Salvou, tirou de dentro da cartola ali um triângulo bem na hora certa. Além do Verdun, na América e nos Estados Unidos, tem outros nomes também que o senhor já auxiliou para lutas aí, fazendo um trabalho específico, né? No MMA, focado no MMA. Eu trabalhei com o Mark Robson. O Mark Robson é um lutador sul-africano, que eu já peguei numa idade avançada, com quase 39 anos. Nós fomos para... Ele lutou e nunca perdeu, na verdade, porque a única luta que ele perdeu, vamos dizer assim, entre aspas, para o Bob Hoffman foi considerado no contest porque o Hoffman estava sob efeito de drogas. Então ele ficou invicto no MMA por 2 ou 3 lutas. Nós fomos para Abu Dhabi e eu tive o prazer de ser o primeiro treinador brasileiro a vencer o super pesado em Abu Dhabi como treinador dele. Nós éramos os azarões. O Mike Hobbs tinha quase 40 anos de idade na ocasião, lutou contra o Vitor Belfort, contra o Rico Rodrigues, contra o Jeff Monson e o Russo. Não levou um ponto a vantagem contra, ganhou de todos por pontos e por finalização ele ganhou do Russo e foi campeão em Abu Dhabi. O que mostra que às vezes a combinação da vontade e das regras, do entendimento das regras, também ajuda. O Mark Hobbs é um deles. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns lutadores nos Estados Unidos que depois se destacaram, mas nenhum que tivesse o destaque, por exemplo, do Verdun ou do Marquardt. A maior parte dos lutadores que eu tenho são lutadores que competem a níveis de classes, digamos, de eventos de B, não do evento maior, não do evento como o UFC, por exemplo. Mestre, hoje da turma dos seus faixas pretas que ministram aulas em Porto Alegre, o professor Davi Bueno aí é o mais experiente, né? Entre eles, preta 3º grau, ele treina desde a branca, com o senhor a gente sabe, e o admira literalmente como um pai. Isso eu sei porque eu fui aluno dele. E qual é a satisfação em ser uma referência especial para o Davi e também, claro, para a grande maioria dos seus alunos? O Davi, eu realmente, todos os meus alunos eu os tenho como os filhos adotivos. Eu costumo dizer que eu tenho uma família bem grande. E tenho muito carinho, muito amor por todos eles. E lógico que tenho um afeto muito especial pelo Davi, porque começou desde faixa branca comigo. É um rapaz de uma enorme força de vontade, se dedicou profundamente ao jiu-jitsu. É um rapaz que lutou com muitas dificuldades em toda a vida dele, superou essas dificuldades, hoje é um pai de família, é um ótimo professor, respeitadíssimo por todos gostam muito dele. E eu fico muito orgulhoso, muito satisfeito de ter podido ajudá-lo nesse caminho, porque o mérito é todo dele. Eu acho que eu fui apenas uma forma de ajudá-lo. Uma curiosidade, mestre, o senhor criou a frase pela força do caráter se conhece o guerreiro. Qual foi a inspiração? Tem como contar pra gente aí de onde surgiu essa bela frase? Eu, sinceramente, eu pensei nas coisas que eu considero importantes para mim, né? E como considero importante para mim, considero importante passar para aqueles que treinam comigo, que são meus alunos, que seguem dentro da UNE. Eu acho que o caráter, a gente só tem um. Eu acho que você pode mudar outras coisas na vida, mas caráter você não muda, não. Ou você tem caráter ou você não tem. Esse negócio de ter caráter por 2 anos e não ter por 1 ano, eu acho que não funciona. Eu acho que um homem tem que ter caráter. Eu acho que um guerreiro
tem que ter honra, tem que ter caráter, tem que ter dignidade, tem que ser capaz de aceitar os seus erros, admiti-los e tentar corrigi-los. E eu acho que um homem sem caráter não deve estar dentro do que nós fazemos. Evidentemente pode ser um sonho. É claro que como toda comunidade gigantescamente grande, como é hoje a comunidade do jiu-jitsu no mundo, você vai ter todo tipo de pessoas. Mas eu diria que a grande maioria que eu conheço, e olha que eu conheço muita gente, tem caráter. Tem caráter, tem comportamento. Tem alguns, inclusive, que já tinham caráter, mas que o jiu-jitsu trouxe ainda mais isso, entendeu? Por exemplo, o jiu-jitsu, todos sabem que é um fantástico meio de tirar das drogas, de tirar de uma vida de bebedeiras e de farras, etc. E tal. Quantos você mesmo não deve conhecer, de jovens, né? E quantos eu não conheço, que saíram de uma vida que não tinha futuro nenhum e que os levaria provavelmente a uma morte prematura, a hoje serem professores, serem respeitados, etc. E tal. Eu volto a dizer, é difícil você falar para a juventude, olha, vocês não devem fumar uma maconha, vocês não devem fazer isso, não devem fazer aquilo, etc. E tal. Eu não sou ingênuo. Eu sei que muitos, de vez em quando, fazem isso, fazem aquilo, vão dar uma surfadinha no fim de semana. Mas eu volto a dizer o seguinte, se você quer ser um atleta de ponta, se o seu sonho no jiu-jitsu é ser um campeão, você tem que estar preparado para abrir mão de certas coisas. E eu não entendo como um professor possa ser líder de um grupo se ele não dá o exemplo. Eu acho que é inadmissível. Agora, vai ver que eu sou já meio fora da época, né? Vai ver que eu estou, como diz o americano, old fashion, né? Vai ver que eu estou fora da época. Eu acredito piamente nisso. Você não pode querer dar um mau exemplo e depois, no dia seguinte, exigir do seu aluno ou do seu lutador que ele tenha um comportamento diferente. Você não dá o exemplo a ele. E isso vale para tudo. O professor não pode chegar atrasado. O professor tem que ser o primeiro a chegar na aula. Quando o aluno chega, ele já tem que estar lá preparado. Porque ele não pode exigir do aluno pontualidade se ele não tem pontualidade. Eu acho que isso é fundamental. O professor ele tem que se preparar para ser professor. Uma das coisas que eu acho problemática hoje é o seguinte, se você é muito jovem e você começa a dar aula para ganhar dinheiro, coisa parecida, que eu entendo, você tem que entender que ser professor é passar o que você conhece. Em outras palavras, se você compete contra o seu aluno, se você tenta derrotá-lo, você não quer ensiná-lo, porque você quer guardar para você aquilo que você sabe para poder derrotá-lo. O professor tem que saber que quando ele pega um aluno numa posição, a primeira coisa que ele tem que fazer é mostrar para o aluno por que ele pegou o aluno, para o aluno não ser mais pego naquela posição. Todo aluno tem que ficar melhor que o professor. Esse seria o ideal. Se o professor limita o aluno a ser aquilo que ele foi, Deus me livre. Eu acho que o aluno vai ficar muito limitado. Então, na minha opinião, eu aconselho sempre a isso. Antes de você começar a dar aula, avalie bem se você tem condições de fazer isso. Ou seja, ensinar realmente tudo que você sabe aos seus alunos. Bem, pessoal, esse é o mestre Ricardo Murgel, uma das lendas do jiu-jitsu, podemos dizer aí, em termos de conhecimento, em termos de experiência. Mestre, foi um prazer enorme entrevistá-lo, poder aprender com a sua experiência e fico contente em poder repassar a sua mensagem em forma de matéria no MMA Sul para todos os fãs da luta aí. Muito obrigado, mestrão. E por favor, se possível, deixe uma mensagem aos fãs da luta. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. Vou deixar um abraço a todos os amigos, todos os da comunidade do jiu-jitsu, né? E dizer o seguinte, eu acho o jiu-jitsu uma arte marcial fantástica, acho que é um meio extraordinário de vida, você aprende muito com o jiu-jitsu, você aprende coisas fundamentais na sua vida, como você ser capaz de enfrentar uma derrota, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então eu digo a vocês, façam jiu-jitsu, acreditem no jiu-jitsu e, sobretudo, respeitem a disciplina, respeitem aquilo que vocês podem ser dentro do jiu-jitsu. Acreditem em vocês. Todos podem ser campeões mundiais. Não existe limite. O limite está na gente. Se nós formos capazes de superar os nossos próprios limites, nós atingiremos o nosso sonho. Um grande abraço a vocês todos.
Muito obrigado, mestre Ricardo Muri.